E aí, pessoas, como vocês estão? Cláudio Fonseca aqui novamente com vocês. Uma alegria, uma honra. Bem-vindo, bem-vinda. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube, aperte o sininho, se você está gostando dos nossos vídeos, ok? E hoje eu trago um tema aqui bem interessante: direito e história. Somos o resultado de tudo que vivemos? Qual a sua opinião? Escreve aí. Escreve aí nos comentários, faça uma crítica, faça uma sugestão. Pessoal, somos o resultado de tudo que vivemos. E o direito nasce exatamente dessa experiência acumulada da vida em sociedade, né? As leis, os princípios jurídicos, as instituições, elas não surgem no vazio. Ah, eles são respostas históricas às dores, aos conflitos, às injustiças e também às conquistas humanas. Cada norma, cada lei, cada decreto, enfim, ela carrega a memória de um problema enfrentado e a tentativa coletiva de evitar a sua repetição. Então, a lei, ela é feita o quê? Tendo em vista que lá atrás houve um problema. Então a lei, ela vem no sentido de quê? De amenizar, de corrigir, de evitar aquele problema. Tá? Ou se porventura aquele problema é, vier a ocorrer, a lei ela está aí para tentar corrigir. E assim, cada indivíduo é moldado por suas vivências, nós, né? Cada pessoa ela é moldada pelas suas vivências. A gente vai se moldando, se formando ao longo da nossa vida. E o direito, ele é moldado pela experiência social. Tragédias, abusos, exclusões, violações de direitos fundamentais, deixam marca e transformam-se em leis, garantias e políticas públicas também. O direito é, portanto, pessoal, uma tradução normativa daquilo que a sociedade aprendeu, muitas vezes a duras penas, ao longo do tempo. No plano individual, o operador do direito, o jurista, né? O legislador também, ele é resultado de tudo que ele viveu também. E a sua interpretação da lei, sua sensibilidade diante do conflito e sua compreensão da justiça são atravessadas por sua história, sua formação e seus encontros. Veja, quem faz as leis também o quê? Também teve uma formação, né? Ou ele é fruto, né? De todas as experiências que viveu. Tá? Não existe aplicação do direito totalmente neutra. Há sempre uma experiência humana que orienta o olhar jurídico. Então, sempre, até por mais imparcial que seja o juiz, ou desembargador, ou ministro, na aplicação da lei, ele tem o quê? Ele tem o olhar próprio dele. Por quê? Porque ele tem essa experiência de vida. Tudo que ele viveu, né? Tudo que ele estudou, enfim, vai corroborar, vai contribuir para que ele dê aquela decisão. Lógico que aquela decisão tem que ser fundamentada. Isso não se discute. Reconhecer que somos o resultado de tudo que vivemos, pessoal, é reconhecer que o direito não pode ser apenas técnico ou formal. Não pode ser uma coisa fria. Tá? Ele precisa ser o quê? Ele precisa ser humano, contextual e sensível à realidade concreta, pois ele nasce da vida e ele retorna para ela. Tá? Ele nasce o quê? Das vivências, dos problemas, das angústias, e ele tem que servir justamente no sentido de amenizar, de corrigir, de evitar esses sofrimentos, esses dissabores, vamos dizer assim. O direito que ignora a experiência humana corre o risco de se tornar injusto.
aquele que acolhe, se aproxima da sua finalidade maior. Promover o quê? A dignidade, o equilíbrio, a boa convivência social. E somos hoje o retrato fiel de tudo aquilo que atravessou o nosso caminho, né? Então, cada encontro, cada escolha, cada alegria deixou marcas silenciosas na nossa formação. E pouco a pouco foram construindo isso que nós nos tornamos hoje. Não nascemos prontos, né? Nós fomos o quê? Fomos sendo moldados pelas experiências, pelas pessoas que passaram pela nossa vida, pelos nossos aprendizados, por vezes que só o tempo consegue revelar. Nossa história de vida é o alicerce da nossa identidade. As conquistas nos ensinaram coragem, né? As perdas nos ensinaram maturidade. Os desafios nos ensinam a ter resiliência, né? Sermos mais resilientes, mais tolerantes. Até os momentos que julgamos pequenos tiveram a sua importância na nossa vida, porque eles que costuram, vamos dizer assim, o tecido da nossa existência. Tudo que vivemos, o bom, o difícil, o inesperado, contribuiu para formar o jeito como sentimos, o jeito como reagimos, o jeito como pensamos e o jeito como caminhamos hoje. Então, nós somos, portanto, a soma de muitas versões de nós mesmos. Cada capítulo vivido deixou um traço, um ensinamento, uma memória que nos guia. Olhar para o presente é, de certo modo, reconhecer todo o percurso que nos trouxe aqui. Também por isso que nós estudamos história. História é o quê? Nós olhamos para trás, nós olhamos ali os fatos importantes da humanidade. E nós, por meio desse olhar, nós conseguimos o quê? Entender como a sociedade é hoje. Exatamente como o ser humano que a gente está falando aqui. Nós, seres humanos, somos resultado de tudo que vivemos no nosso passado. E quando que isso inicia? Isso inicia, às vezes, vamos dizer assim, às vezes não, né? Na concepção mesmo, quando fomos concebidos lá no útero materno, então ali inicia a nossa trajetória de vida. Tudo que vem acontecer a partir dali vai ter uma marca no nosso jeito de pensar, na nossa personalidade. Compreender isso é libertador. Por quê? Porque significa que sempre podemos aprender. E não só aprender, mas ressignificar, reescrever novos caminhos a partir daí. Porque a vida ela é uma construção contínua, né? Sendo assim bem filosófico, né? O que somos hoje é resultado da nossa história de vida. E o que seremos amanhã dependerá o quê? Da coragem que tivermos para continuar escolhendo, vivendo, aprendendo, tomando decisões. Tá? Na psicologia histórico-cultural, a gente pode citar aqui o Vygotsky, tá? Que ele nos lembra que o sujeito se forma nas relações sociais. Né? Não nascemos prontos, nos constituímos no encontro com o outro, na linguagem, na cultura e na história que compartilhamos. Assim, aquilo que vivemos com os outros passa a fazer parte de quem nós somos. Tá? No filme Náufrago, por exemplo, lá do Tom Hanks, o personagem viveu, né? Sem querer dar spoiler aqui, mas para quem não assistiu, né? Que é um filme bem antigo. O personagem, ele viveu em sociedade e de repente ele se vê sozinho numa ilha, né? Uma ilha deserta. E o que acontece? A partir dali, muitas coisas deixam de ser importantes. Há um conflito. Mesmo ele estando sozinho, ele começa a brigar ali com o Wilson, que é uma bola de beisebol. Então vejam, mesmo estando sozinho, o ser humano acaba o quê? Entrando em conflito. Então, ele teve uma vivência na sociedade, depois ele vai para aquela ilha deserta, e ali uma série de características
acontece uma série de infortúnios, de fatos, acontece com ele ali. Então, o que que o Vygotsky está dizendo aqui? Das relações sociais. E o filme mostra que mesmo não havendo relações sociais, o ser humano ele está ali, ele sozinho, e mesmo assim está em conflito com ele mesmo, né? Já na psicanálise, nós temos o Freud. O Freud aponta que nossas experiências, especialmente as primeiras, né, moldam profundamente nossa forma de sentir, desejar e nos relacionar. Então, as primeiras experiências da infância, né? Então, mesmo aquilo que tentamos esquecer, continua atuando, influenciando comportamentos, influenciando afetos e influenciando escolhas. Olha que legal. E eu trago aqui também uma outra autora chamada Hannah Arendt. Ela afirma que nos tornamos humanos na ação e na palavra, no espaço comum onde aparecemos diante dos outros. É vivendo, agindo e nos responsabilizando pelo mundo que vamos nos constituindo como sujeitos singulares, sujeitos únicos, né? Então, na ação e na palavra. Hannah Arendt. Freud, os primeiros atos da infância lá, os primeiros acontecimentos da infância. Vygotsky, relações sociais. Veja que cada autor coloca, né? Eu trago aqui também o Sartre, Jean-Paul Sartre. Ele reforça que, embora sejamos marcados pelas circunstâncias, não somos apenas produto passivo delas. Olha, isso é muito interessante, né? O que ele está dizendo? Embora nós somos marcados pelas circunstâncias, né? Então, quais circunstâncias? Tristes, alegres, uma perda, um acidente, enfim. Somos o quê? Resultado do que vivemos, mas também do que fazemos com aquilo que vivemos. Olha só que interessante, né? A existência não nos atravessa, mas a forma como respondemos a ela também nos constrói. Então, aqui, o ponto de vista mais adulto, né? Por quê? Porque você tem aquela pessoa que diz assim: olha, eu sou assim porque o mundo eu sou rebelde porque o mundo quis assim, né? Porque nunca me trataram com amor. Muito embora o mundo não tenha tratado com amor, ele já é o quê? Esse sujeito que está dizendo isso já é um adulto. Então, o que ele vai fazer com aquela informação? Então, isso também tem a ver, segundo o Sartre aqui está dizendo. Então, pessoal, assim, nós somos o quê? Memória, nós somos experiência e nós somos possibilidade, né? O próprio Sartre falou isso aí, né? Somos feitos de histórias, algumas escolhidas por nós e outras impostas, né? Que se entrelaçam, né? E nos transformam continuamente. Reconhecer isso é compreender que ninguém se resume a um instante, a um erro ou a uma fase. Nós somos processo, nós somos caminho, nós somos construção permanente. Então, nós fizemos uma analogia aqui com a história, né? A história do mundo, a história da civilização. E nós trouxemos aqui para a história, a sua história, a minha história. Então, a história de cada um vai nos moldar, não é isso? Vai fazer com que nós tenhamos, né, esse jeito de viver, de pensar, né? E o direito, ele vem nesse sentido, no sentido de que, entre aspas, aparar as arestas, né? Por quê? Porque nós vamos ter uma convivência com outras pessoas e, claro, na convivência haverá conflitos, né? E aí surge o direito no sentido de quê? No sentido de amenizar, corrigir e evitar. Pessoal, então, um texto bem filosófico, bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E aí, os próximos vídeos a gente vai entrar mais na parte técnica do direito, ok? Mas deixe o seu comentário aí, deixe a sua sugestão se você quiser que a gente comente sobre alguma coisa, tá? Seja do direito, seja da história, da filosofia, ok? Vai ser uma alegria aí
estar com vocês. Tá bom? Um abraço.